7h01. Vamos seguir o horário determinado? Estou à disposição. Vamos lá. Vamos lá, então. Pessoal, boa noite a todos. Bem-vindo aí à primeira live do CQC, do IBEF. Para quem não me conhece, meu nome é José Carlos Buffon Júnior. Eu sou associado do IBEF Espírito Santo e estou atualmente como coordenador do Comitê de Finanças Públicas. Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença do deputado Felipe Rigoni, que aceitou nosso convite, e do advogado Luiz Cláudio Alemã, nosso associado também do IBEF, que aceitou nosso convite. Agradeço também a presença de todos os associados do IBEF, mantenedores também, e os convidados que estão prestigiando hoje. Gostaria também de agradecer aos nossos mantenedores e apoiadores do IBEF. Mantenedores Diamantes Vale, ArcelorMittal, mantenedores Master, Agência Chuva, Med Senior e Cicobi, mantenedores plenos, Apex Partners, ISH, Machado, Mazei e Pinho, PwC e Valor Investimentos. Apoiadores, Lotus Investimentos, Becker Stiller, Na Capital Escritórios, Ótima e Mapa. Hoje, o CQC de Finanças Públicas realiza a primeira live com o tema O Orçamento Federal 2021, suas implicações, e a flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal. O evento será da seguinte forma: uma apresentação inicial do deputado Felipe Rigoni, seguida de uma fala do advogado Luiz Cláudio Alemã, e em seguida, debate de perguntas e respostas. Por fim, as considerações finais dos nossos apresentadores. Lerei agora brevemente o currículo do deputado Felipe Rigoni. Felipe é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford e foi eleito em 2018 primeiro deputado federal cego da história da Câmara e cofundador do Movimento Acredito e líder Renova BR. Luiz Cláudio Alemã, advogado, mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, mestre em Direito Internacional pela Stamblich University, Berlim, presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do FINDES, Espírito Santo, diretor do Departamento Jurídico da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo, sócio do Instituto de Governança, Integridade e Desenvolvimento Organizacional, IDIGO, ex-ouvidor do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e atual presidente da Comissão de Direito Financeiro do Conselho Federal da OAB. Farei agora uma breve apresentação sobre o tema. Desde a promulgação da chamada Constituição Cidadã de 1988, a carga tributária brasileira vem crescendo aceleradamente. Hoje, de acordo com alguns estudos, passa pela mão do Estado brasileiro cerca de 34% de toda a riqueza produzida pelo país. Apesar desse montante, a população brasileira não é bem atendida nos serviços básicos que deveriam ser ofertados pelo Estado, como segurança, saúde e educação. Dessa forma, se torna cada vez mais impetuoso o zelo e o cuidado com a utilização dos recursos públicos, tanto para uma melhor prestação de serviços básicos para aqueles que mais necessitam, como para a melhoria do ambiente de negócios, que, por fim, também reflete na melhoria da vida da população. Creio que debates como esses podem contribuir para esse fim. Para tanto, convido para falar sua fala inicial o deputado federal Felipe Rigoni. Deputado. Posso lá? Pode. Bom, gente, primeiro, boa noite a todos e a todas. Prazer enorme aqui estar falando com vocês, cumprimentar o Paulo, presidente do IBEF, o Buffon, que estava aqui apresentando, o Luiz Cláudio, que vai debater junto comigo, e cumprimentar todo mundo que está assistindo. Bom, eu vou tentar fazer uma fala breve, talvez mais breve do que o tempo que me deram, para dar um delineamento, né, de como as coisas acontecem aqui em termos fiscais, e um pouco de como
aconteceu ao longo deste ano por conta do orçamento 2021. Né? O que acontece? É importante a gente lembrar que toda a briga que se relaciona ao orçamento aqui, que acontece todo ano, né, é uma briga danada, a gente tem, né, discussões numéricas aqui sobre o orçamento, e tudo isso gira em torno de 6% do orçamento, mais ou menos. Tá? Porque 94% do orçamento já está carimbado, já está dito para onde vai. Né? Ou porque é despesa obrigatória, ou porque é receita vinculada. Então, tem as partes que vão para a Previdência, para despesa com pessoal, as transferências de saúde e educação, as transferências para estados e municípios, etc, etc, etc. Nessa toada, vai 94% do orçamento. Então, essa briga toda que a gente tem aqui é em torno de 6% do orçamento. Então, é importante a gente entender isso, porque tudo que se diz sobre o orçamento assim, é de uma parte muito ínfima dele, né? No fim das contas. Porque a gente, ao longo do tempo, foi carimbando dinheiro por medo de ser utilizado de maneira errada, e aí acabamos engessando o orçamento como um todo. Esse é um pano de fundo. O que aconteceu, o que acontece ao longo dos anos aqui, e naturalmente foi assim também esse ano. O orçamento, assim como a LDO, é uma espécie de peça quase ficcional. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Tirando uma parte da LDO que diz quais são as despesas que não podem ser contingenciadas, todo o resto do orçamento ele é passível de modificação. Né? Então, vocês veem ao longo do ano, direto tem notícias sobre os tais dos PLNs, que são projetos de lei do Congresso Nacional. A sua brutal maioria é para mudar o orçamento, né, que foi aprovado no ano anterior. Né? Então, tem que acomodar alguma coisa que ficou a mais ou que ficou a menos, etc. Vai lá, faz o PLN e muda o orçamento. Então, no fim das contas, você tem aí uma peça que eu não diria ficcional, porque não é bem assim, mas ela é quase ficcional, porque ao longo do ano ela pode sofrer modificações que desmontam ela quase inteira. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque as brigas que aconteceram aqui esse ano, e toda a repercussão que aconteceu, e foi muito grave o que aconteceu aqui esse ano, a gente também tem que levar em conta que tudo pode ser modificado ao longo do ano. Tá? Mas o que aconteceu aqui esse ano? Né? Você tem aí todas as despesas obrigatórias. Todo parlamentar tem a chamada emenda parlamentar. Tem as emendas individuais e as emendas de bancada. Né? São mais ou menos 16 milhões por parlamentar, tanto na emenda individual quanto na de bancada. Isso, teoricamente, é para ser utilizado para que os parlamentares, né, ou alimentem suas bases, ou invistam nos projetos de cidades, em ONGs, etc., que eles acham que são prioridades. Eu mesmo faço um edital para minhas emendas. Além disso, existe uma figura aqui que é chamada emenda extra. Né? De volta e meia tem alguma confusão na mídia por conta das emendas extras, mas elas sempre existiram, que é basicamente o seguinte: uma parte do orçamento que é do Ministério, o próprio Ministério, até por apoio político, solicita parlamentares que da base, normalmente, que indiquem para onde vai esse dinheiro. Né? E criou-se uma outra figura aqui, em 2019, chamada as emendas de relator, tá? Que é a emenda do relator do orçamento, que é a maior parte do orçamento livre, no fim das contas. Você tem ali o pedaço que é as obrigatórias dos parlamentares, tem um pedaço que é de bancada, tem um pedaço que é o discricionário dos ministérios, que eles precisam para funcionar, né? E aí que vem na peça orçamentária, e tem a chamada emenda de relator, que é onde ele coloca uma parte gigante do dinheiro público. Não sei se vocês vão lembrar, mas no ano passado, no início do ano, a gente estava discutindo, eram 15 bilhões de emendas de relator. No início do ano passado. Deu uma confusão, era antes da pandemia ainda, deu uma confusão danada. Esse ano, essas emendas de relator chegaram a 32 bilhões de reais. Tá?
Qual foi o grande problema do orçamento aqui? E aqui eu vou entrar em teto, regra fiscal e etc. Que a gente tem a principal regra fiscal e a única âncora que de fato funciona no Brasil hoje é o teto de gastos, né, que diz que as despesas públicas são as despesas do ano anterior mais a inflação, né, e nada pode passar disso. Acontece que o fato das despesas obrigatórias aumentarem junto com a inflação e aumentarem mais rápido que a inflação, isso vai estrangulando, né, esse espaço de despesa discricionária. Então, como eu disse, hoje são 6%, já foram 14%. Né? Por que foi diminuindo? Porque as despesas obrigatórias elas têm regras que as inflam por si mesmas, por si próprias, acima da inflação, e você vai estrangulando proporcionalmente ao orçamento as despesas discricionárias. Nós estamos chegando a um ponto muito crítico. Tá? E aí, naturalmente, vai sobrando menos espaço para investimento. Ao mesmo tempo, o que aconteceu aqui? Muitos parlamentares, por uma série de razões, e razões essas que eu posso descrever depois, mas naturalmente queriam que a emenda de relator atendesse vários parlamentares em várias demandas específicas em alguns ministérios. Né? Qual foi o grande erro aqui no orçamento? Você pode dizer que eles inventaram uma conta, erraram propositalmente, mas não se sabe direito o que aconteceu, estimaram errado tanto o crescimento do salário mínimo quanto o crescimento de uma série de despesas obrigatórias que são indexadas ao salário mínimo. Então, no fim das contas, aumentaram as emendas de relator, até que foram a 32 bilhões, em um certo momento, em detrimento de quase 9 bilhões de previdência, 2,8 bilhões de seguro-desemprego. Eles adiaram o pagamento do abono salarial para o ano que vem, para conseguir acomodar 8 bilhões aqui esse ano em emenda de relator. Então, assim, foi uma confusão. Foi uma manobra violenta aqui que aconteceu, e tem vários lados que se envolveram nisso, para conseguir acomodar isso. Se fosse sancionado da forma como foi aprovado pelo Congresso Nacional, era automaticamente um crime de responsabilidade, sem sombra de dúvida. Porque estava prevendo não pagamento de despesa obrigatória, estava prevendo que o banco público ia financiar despesa de orçamento, que foi o que derrubou a Dilma, inclusive, né, a pedalada fiscal. Então, estava cheio de contas. Eles fizeram alguns cortes, né, nessas despesas de relator, nessas emendas de relator, e resolveram, assim, em parte, pelo menos, o crime de responsabilidade. Né? E aí ficou lá com 16 bilhões de despesas de relator e conseguiram abarcar as despesas obrigatórias que vão acontecer no fim das contas. Né? Então, assim, em termos formais e estritamente formais, o orçamento está, entre aspas, correto. Né? Qual que é a grande questão aqui, que é um ponto que é importante levantar? É assim, chegou-se a cogitar seriamente você não pagar despesa obrigatória, você não levar em conta regras fiscais importantes, que é a regra da pedalada, por exemplo, que diz que o banco público não pode financiar a política pública. Você chegou a flertar, inclusive, com estourar o teto sem qualquer tipo de consideração pelo próprio parlamento. Isso é muito sério, é muito sério mesmo. Essa é a grande discussão que aconteceu aqui, e que vai acontecer de novo ao longo dos próximos anos, com menos intensidade, porque esse era o ano mais crítico em relação ao cumprimento de teto, mas vai acontecer de novo nos próximos anos, porque a gente não está fazendo, vamos dizer assim, um dever de casa de cumprir com as reformas, que abririam espaço ali dentro do teto para investimento. Então, a grande questão, no fim das contas, é assim, se a gente não tocar em frente a agenda das reformas fiscais, em especial, mas aí envolvendo a tributária, que tem a ver com crescimento, envolvendo a administrativa, que não só tem a ver com fiscal, mas essencialmente com eficiência,
a gente vai sempre se deparar com esse tipo de discussão e com esse risco, né? Porque chegou um momento que a coisa estava estabilizada e foi uma surpresa para o mercado, para quem acompanha a finança pública, para todo mundo que acompanha a macroeconomia, o que aconteceu aqui no parlamento, tanto que teve ali alguns dias que tudo reagiu, o dólar reagiu, previsão de inflação reagiu, e etc. Então, assim, a gente vai precisar ter uma conversa aqui em Brasília para, de fato, estabelecer esses limites quase morais aqui de conseguir, de cumprir as regras fiscais. A gente já tem quase todas as regras fiscais do Brasil que são quase inócuas. A única que está funcionando, que é o teto, quase foi descumprida com autorização do parlamento, né? Que é ainda mais grave. Então, assim, para não me estender muito, eu acho que eu tentei explicar um pouquinho de como aconteceu aqui a questão do orçamento, mas essencialmente, assim, se a gente não fizer o dever de casa das reformas, nós vamos sempre nos deparar com esse tipo de problema, porque as despesas obrigatórias vão continuar crescendo mais rápido do que a inflação, mais rápido do que o crescimento da receita, e com teto ou sem teto a coisa vai estourar. Então, para começar, eu acho que é isso. Deputado, muito obrigado aí pela sua fala inicial. A gente vê assim, né, um orçamento tão grande como esse, um dos grandes motivos para essa briga é que grande parte do orçamento está carimbado, né? E outra parte é que as reformas não andam, né? Então, Alemã, bem-vindo aí, faça a sua fala inicial. Muito obrigado. Agradecer você, Buffon, pelo convite, cumprimentar o presidente Paulo Vanik, cumprimentar a todos na pessoa do excelentíssimo senhor deputado federal, Felipe Rigoni, e cumprimentar todos os presentes também na pessoa do José Lúcio, meu amigo. José Lúcio. Senhores, eu faço aqui uma introdução muito pequena, mas rápida, para falar sobre o perfil dessa sociedade brasileira. O deputado falou muito bem com relação a esses gastos, mas ele tem uma preocupação com essa sociedade que eu vou falar aqui agora. Em 2019, senhores, antes da pandemia, nós éramos 210 milhões de brasileiros, 30 milhões declararam imposto de renda, ou seja, aqueles que tinham exteriorização de riqueza, que ganhavam acima do teto, do limite da tabela do imposto de renda. 38 milhões estavam na informalidade, é o motorista do Uber, as pessoas que estão aí sobrevivendo, mas que o IBGE conseguiu apurar alguma receita. Se somarmos 38 dos 30 diminuímos dos 210 milhões, nós estamos falando de aproximadamente 140 milhões de brasileiros que estão na linha aí de subsistência. Cabe a todos nós, pelo menos, tentar levar essas pessoas para a formalidade, esses 38 milhões, e aumentar esses 140 milhões de pessoas para que eles possam ter acesso à educação, saúde, ao menos, e segurança. Essa é a nossa sociedade, esse é o perfil da nossa sociedade. Mas vivemos um modelo de capitalismo estatal, bancado por oligopólios. Nós temos essa realidade. Tudo depende do dinheiro público. E esse dinheiro não está dando mais conta. Por isso temos que ter um orçamento ajustado. Eu vou fazer aqui uma colocação para vocês, que isso eu aprendi muito cedo, como tributarista. Nós vivemos num Estado social, bancados por um Estado fiscal. Uma máquina perfeita de arrecadação. O Estado social, por sua vez, teria que, no mínimo, garantir educação, saúde e segurança. Você que tem que pagar pela sua educação, você que tem que pagar pela sua saúde, você que tem que pagar pela sua segurança. Então, de que vale o Estado fiscal? Senhores, para justificar a sua própria existência, mensalão, cuecão, petrolão, irresponsabilidade fiscal. Irresponsabilidade na gestão do que se arrecada do cidadão brasileiro.
A lei de responsabilidade fiscal está aí. Ela é de fundamental importância para a nossa sociedade, ela foi uma conquista. E no atual cenário econômico, essa lei resguarda o patrimônio público e obriga os gestores, os agentes, a tratarem com responsabilidade os recursos, sob pena de responsabilidade, como o próprio deputado já apontou. No livro The Creative Power of Education, publicado pela Steinbeis University de Berlim, lá tem um tópico muito interessante. Ela trabalhando a interpretação do Brasil, ela diz o seguinte, lá naquele passagem do livro: o Brasil investe mais no passado do que investe no futuro. O deputado apontou isso, nós estamos perdendo poder de investimento. O Brasil está gastando muito e está investindo pouco. E ainda o que sobra para investir ainda tem problemas de corrupção. Essa passagem trata de recursos com cálculo atuarial, ou seja, é o problema da nossa Previdência. Esse é um exemplo só de imagem do país e afugenta investidores e atende uma lógica de gastos públicos, sem planejamento estratégico algum. O ex-ministro Delfim Neto ele dizia: se você der R$1.000 para o governo, ele vai gastar 5 mil. Se você der os 5 mil, porque precisa ajustar, ele vai gastar 10 mil. Ou seja, é uma máquina de gastar dinheiro. Para isso, nós temos regras na Constituição, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos as leis de diretriz orçamentária, tudo isso para coibir pedaladas fiscais e as chamadas contabilidades criativas. Essa é uma área tão importante para o Brasil que o MEC, agora, recentemente, ele incluiu na grade obrigatória das matérias do curso de Direito o direito financeiro. Olha como é que nós estamos evoluindo. Pouco, mas estamos evoluindo. E aqui eu chamo a atenção a Amartya Sen, catedrático da Universidade Harvard. Ele afirma que o conceito de democracia não se baseia mais exclusivamente no voto secreto e na liberdade de escolha do seu candidato. O respeito aos direitos fundamentais, à liberdade e aos sociais, ele passa necessariamente pela liberdade de mercado, devidamente regulado pelo Estado, sem qualquer pedalada fiscal ou contabilidade criativa no orçamento. Porque se nós não temos um mercado interno forte, garantido pelos direitos fundamentais econômicos, nós teremos dificuldade em manter a democracia. E eu concluo aqui, senhores, com a passagem de Peter Haber. Ele diz o seguinte: a liberdade é mais do que nunca o poder de conseguir um trabalho, uma liberdade da cidadania. A base da liberdade, sem embargos, é a existência indispensável de uma florescente economia. E isso passa necessariamente pelo respeito ao que se arrecada do cidadão brasileiro. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Alemã. Realmente, assim, não tem como falar aí muito em liberdade de empreender, liberdade de trabalho, se o Estado consome grande parte da renda daquele que produz, daquele que investe seu dinheiro, seu trabalho, né? E faz mau uso disso ainda, né? Então, aquela velha, não lembro quem falou, mas o Brasil inventou um Estado mínimo diferente, né? Ele tributa muito e não entrega quase nada, né? Mas vamos para a segunda parte. A segunda parte está prevista algumas perguntas que o advogado alemão irá fazer para o deputado e vão fazer uma série de perguntas e vamos seguir para essa segunda parte. Tudo certo, deputado alemão? Perfeito. Podemos fazer a pergunta, deputado? Podemos. Ótimo. Deputado Felipe Rigoni, agradeço penhoradamente a tua participação, venho acompanhando o teu mandato, vejo o quanto a sua preocupação em representar bem o nosso povo capixaba, é mais ou menos por aí, aquela frase, né? Hashtag somos capixabas. Então, eu tenho que agradecer ao senhor pelo mandato, pela representatividade do povo capixaba. E aqui eu faço a primeira pergunta, deputado. Nesse contexto todo, o senhor chegou a falar, inclusive, que uma pedalada fiscal mal dada pode gerar crime. Qual a importância do direito financeiro
nesse contexto, deputado? Perfeito. Só uma correção, pedalada fiscal é crime, mal dada ou bem dada, tá? O orçamento, ele estava forçando uma pedalada fiscal. Alguns ainda acreditam que ele ainda força uma pedalada fiscal pelo Pronaf. A gente vai ter que acompanhar isso de perto, tá? Porque foi realmente muito mal conduzido, infelizmente, o orçamento como um todo. Qual que é a importância do direito financeiro? Assim? Primeiro que eu acho, como você citou aí na sua fala, né, mano? Quando você tem uma sociedade, né? Primeiro assim, quem faz direito, teoricamente, é quem vai cuidar, interpretar e lidar com as leis. E é muito importante você entender o impacto dessas leis no orçamento da economia, né? No fim das contas, né? Eu com muito respeito a vários advogados, mas eu estou cansado de ver advogado que fala de coisa de lei que tem um impacto fiscal brutal sem saber que tem. Né? Isso é muito importante, tá? A gente entender isso. E, de fato, como é que cada ação, seja do governo, seja da sociedade, via parlamento, etc., vai afetar fiscalmente não só o governo, mas naturalmente em termos econômicos da sociedade. Para mim, a importância está aí, né? Em você ter cada vez mais pessoas empoderadas a lidar com esse tipo de situação. Porque até eu vir para cá, eu tinha uma noção básica de como, né, como se dava o impacto do orçamento da economia, etc., mas eu sou um dos poucos parlamentares que entende de regras fiscais profundamente, e parlamentares, né? Quiçá na sociedade como um todo, assim, porque de fato é muito complicado, é chato, inclusive, e você precisa, né, lidar são muitas regras. O Brasil tem 11 regras fiscais de base e algumas centenas de regras fiscais subsidiárias, e você precisa entender elas para conseguir lidar com o orçamento público, né? E o orçamento público, você não pode esquecer, ele corresponde a 40% da riqueza brasileira. Tá? A gente recolhe 34%, mas a gente gasta 40% da riqueza brasileira. Então, se 40% da riqueza brasileira estiver descuidado, não tem como dar em coisa boa. Né? Então, eu acho que a importância do direito financeiro está aí, né? Em você empoderar cada vez mais a sociedade para lidar com essas decisões públicas, vamos dizer assim, coletivas, que todas ou quase todas têm impacto na riqueza e na economia. Perfeito, perfeito. Buffon, alguma consideração? Eu acho que, assim, eu só não vou comentar a fala do deputado, mas só para falar, eu sou advogado de formação, formei tem um pouco mais de 10 anos, e não tive nenhuma matéria sobre direito financeiro na faculdade, muito menos nem eletiva, né? A gente tinha algumas matérias eletivas, a gente podia nem eleger estudar direito financeiro, estudar o tributário, enfim, né? Mas como gastar, como fui aprender depois de formado, né? Essa realmente é uma situação que nós estamos revendo agora. O Brasil, o MEC está revendo. O direito financeiro, o tributário foi extraído de dentro do direito financeiro. E com a Leomar Balieiro, o Rui Barbosa Nogueira, esses tributaristas de escola, eles elevaram o direito tributário. Mas de que adianta você olhar para a arrecadação, defender o contribuinte, a procuradoria defendendo os interesses dos estados, do poder público, se depois que o dinheiro entra no cofre, nós não sabemos como lidar com ele? É exatamente isso que o deputado falou. Deputado, a segunda pergunta, na sua opinião, qual é a importância da lei de responsabilidade fiscal? Como eu disse, uma verdadeira conquista contra o gestor público responsável com o que se arrecada do povo brasileiro. A lei de responsabilidade fiscal, para mim, está entre as 3 coisas mais importantes que já se foram aprovadas no Brasil. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Qualquer coisa que a gente queira conquistar via governo depende de dinheiro.
depende de você gastar e gastar bem esse dinheiro, né? Depende de você arrecadar o dinheiro, mas depende essencialmente de você colocar esse dinheiro num processo de gasto que seja eficiente. A lei de responsabilidade fiscal faz exatamente isso. Ela ainda é insuficiente, tá? Mas de lá para cá, né, desde que foi aprovada, né, a lei complementar número 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, você vê, e é fácil de você resgatar isso na história, tem 20 anos, né, já aprovou 21 anos quase, você vê que melhorou e melhorou muito a gestão financeira de todos os entes, tá? Em especial dos municípios. A União, naturalmente, porque ela tem efeitos na macroeconomia muito relevantes, acaba sendo, apesar de, às vezes, mais ou menos cuidado, você tem ali regras, você tinha, né, o tripé macroeconômico, desde a Fernando Henrique, e que intensidade, mas foram cuidados, vamos dizer assim. Os municípios não, os estados também não, né? Em geral, eles estavam completamente desequilibrados, ainda estão boa parte deles. Mas você tem uma tendência de melhora, assim. Só de você colocar os 60% de limite de gasto pessoal, você já dá uma puta regra, né? E fora que a Lei Complementar 101, que é a LRF, ela tem várias outras regras muito importantes. Então, assim, no fim das contas, as leis de responsabilidade fiscal, no mundo inteiro, elas são as precursoras de um Estado eficiente, que gasta direito e que cuida dos vulneráveis, tá? A gente não pode esquecer disso. A Suécia, que eu gosto de dar muito o exemplo da Suécia, que é um Estado que é um governo, né, um Estado que cuida muito dos vulneráveis, tem uma carga tributária altíssima, chega a 47% do PIB, muito maior que a do Brasil, mas é o país mais fiscalmente equilibrado do planeta. Eles têm regras fiscais lá que, quando eu vou discutir aqui o exemplo deles, você começa a rir, porque para chegar no que eles fizeram, no que eles têm hoje, é muito difícil para o Brasil, né? Entre 91 e 97, a Suécia reduziu o gasto público em 10 pontos percentuais do PIB. Isso permitiu eles conseguir fazer investimentos adequados. Por quê? Porque é natural, por conta de características intrínsecas da política, que se você deixa solto, né, a coisa ela começa a virar ou só funcionalismo que não funciona, né, ou gastos populistas, gastos sem planejamento, e vira uma bagunça, né? Quando você implementa regras fiscais, quando eu digo regra fiscal, não é só de limite de gasto, é regra de revisão de gasto, regra de priorização de gastos, inclusive de avaliação das políticas públicas, da efetividade do gasto. Quando você faz isso, você naturalmente leva, inclusive, a própria política a se dedicar mais à qualidade daquele gasto, né? Portugal, por exemplo, no início dessa década, estou dando exemplos muito duros, porque é bom da gente ouvir, assim, ele reduziu as aposentadorias das pessoas em até 30% permanentemente. Esse é um negócio que no Brasil é impensável de se fazer, basicamente, né? Mas, por isso, conseguiu tornar o Estado português um Estado que consegue entregar a política pública, porque aí tinha dinheiro, pô, né? E não adianta dizer que a gente vai ter dinheiro aumentando a arrecadação para sempre, porque não vai. Então, aí que está a importância da lei de responsabilidade fiscal e das leis sobre responsabilidade fiscal. Não existe um Estado que cuida bem da sua população, como você bem disse no início, Alemão, que entrega saúde, que entrega segurança, que entrega educação, que não seja um Estado fiscalmente responsável, fiscalmente equilibrado. Não tem, você não acha no planeta. Perfeito, perfeito. A penúltima pergunta é a sequência dessa última. Para poder ajustar os orçamentos, em especial de alguns estados que não fazem o dever de casa, qual a tua opinião sobre a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal? Flexibilização, não. Eu acho que você tem que fazer
uma regra de recuperação fiscal que existe, né? A gente aprovou há um tempo, precisava aprovar outra, inclusive agora, e que você, porque assim, no fim das contas, você entrou num limbo, tá? Infelizmente. Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e outros 10, que são os 14 que têm muitos problemas, eles entraram num limbo, que hoje eles não conseguem ter dinheiro para pagar as suas obrigações e não conseguem resolver essa questão, não conseguem, se aumenta a arrecadação, quebra o Estado, se você pedir empréstimo não pode, porque não tem mais garantia, e etc. Ele entrou num limbo, infelizmente. Tá? O que eu acho que tem que fazer? Tem que dar, vamos dizer assim, o filé e o osso. Você tem que garantir, vamos dizer assim, garantias da União, que é o que fazem em todas as regras de recuperação fiscal, para essas dívidas dos estados, mas exigindo reformas, eu posso dizer aqui com toda a convicção, drásticas dos estados. Né? Vai ter que fazer, não tem jeito. Né? Infelizmente, chegou num ponto que não há como. O Rio Grande do Sul é um puta exemplo de como fazer agora. Ele era um puta exemplo de como não fazer, agora, com a última gestão do governador Eduardo Leite, se tornou um puta exemplo de como fazer, fez todas as reformas necessárias. Né? Reforma do funcionalismo, reforma da Previdência, inclusive mais duras do que a gente fez nacionalmente, tudo que precisava fazer, eu acho que falta uma coisinha ou outra só lá para eles aprovarem, que aí você ajusta a trajetória para frente. Né? E aí você consegue dar alguma garantia para o presente para funcionar. Né? Você tem, por exemplo, o Rio de Janeiro não está conseguindo pagar os funcionários ainda. Né? É muito sério isso. Então, assim, eu não acho que tem que flexibilizar LRF de jeito nenhum. Tá? O que eu acho que pode se fazer agora, que não trata da LRF, né, é você fazer um plano de recuperação fiscal. Você dá uma grana para a sobrevivência atual, ou seja, pagar funcionário, fornecedor e etc., mas exige em contrapartida reformas fiscais, que é o que vai ter que fazer. É o que a gente fez, sem precisar de plano de recuperação fiscal, a gente, o Espírito Santo. A gente fez isso nos últimos 20 anos. Não à toa, somos o estado mais equilibrado fiscalmente do Brasil. E vamos continuar sendo assim. Exatamente. Essa tua fala, ela se encaixa perfeitamente na recuperação da comunidade europeia, na crise de 2008. Exatamente. Os estados tiveram que apertar, aqueles que não estavam bem tiveram que apertar. E a Grécia reclamou, todo mundo reclamou, mas tiveram que acertar. E a última pergunta, deputado. Para termos uma reforma tributária, é imperioso que se faça uma reforma administrativa primeiro, para poder fazer o país caber dentro da sua arrecadação tributária? Olha, tá aí uma boa pergunta, porque assim, eu não acho que exista uma resposta exata para isso que vocês perguntaram. Porque assim, a reforma administrativa não vai fazer o Estado caber na arrecadação. Tá? Não vai. Ela vai ajudar a trajetória futura do gasto público. Ela não vai fazer caber agora dentro da arrecadação. Tá? O que uma reforma tributária bem feita faz? Ela, obviamente, não aumenta o tributo geral, mas ela simplifica e realoca. Né? Que o principal objetivo, para mim, de uma reforma tributária hoje é você garantir um ambiente de negócios simples o suficiente e amigável o suficiente para o crescimento. Tá? E o crescimento, naturalmente, ajuda a arrecadação, né? Porque com o crescimento vem também um imposto proporcional, lógico. Então, assim, eu não acho que tem uma resposta exata para essa pergunta. No fim das contas, tem que fazer as duas. Tá? Não é uma primeiro que a outra, não tem que fazer as duas, não tem jeito. Até porque o objetivo central da reforma administrativa não é economizar. Economizar é um objetivo, porém ele é secundário ao central. O central é você tornar o Estado eficiente de fato. É você ter uma gestão de pessoas e de processos, obviamente, boa o suficiente
para entregar a política pública, né? Porque você falou um negócio interessante, não sei se foi você ou o Buffon, de fato o Estado é mínimo onde ele não deveria ser e é muito grande onde ele não deveria nem existir, né? E aí você tem uma inversão completa das atividades do Estado. Então, assim, a reforma administrativa ela vai ter efeitos de economia? Vai, com certeza vai. Mas eles são menos da metade dos efeitos de economia, por exemplo, que a reforma da Previdência. O grande efeito da reforma administrativa é você botar esses 40% de riqueza que passam pela mão do Estado para ter um efeito multiplicador maior. Tá? Vamos dizer assim, é você tornar esses 40% que passam pela mão do Estado mais eficientes. Isso, obviamente, tem um efeito também de crescimento. Agora, eu não acho que é uma condição fazer a administrativa antes da tributária. Eu hoje estou para te dizer que seria mais interessante a gente fazer a tributária logo. Se for para gastar energia em uma delas, que faça a tributária, até porque nós precisamos desafogar o empreendedor, o empresário, para botar esse país para crescer de novo nesse pós-pandemia, né? Mas tem que fazer a tributária direito também, né? Porque você pode dar merda se fizer um fatiamento errado das coisas por aqui. Então, assim, não tem uma resposta para isso que você me perguntou, mas a resposta tem que fazer as duas e fazer direito. Obrigado. Buffon, obrigado. Alemão, muito obrigado. Deputado, aproveitando aí, assim, a gente tem um tempo aqui ainda, aproveitando o ensejo de falar das reformas, a gente teve uma pergunta aqui do Marcelo Moro, qual que é o clima atual hoje do Congresso para aprovação das reformas e por que não foi incluído no texto da reforma administrativa, o judiciário, o legislativo? Poderia falar um pouco sobre as reformas e o clima? Não foi incluído no texto da reforma administrativa o judiciário, o legislativo e os atuais servidores, porque o governo não acha conveniente, tá? Politicamente conveniente. Tá? De fato, existe uma resistência do próprio Bolsonaro, inclusive, à reforma. Não tem muita clareza lá dentro do governo sobre, entre aspas, a melhor maneira política de se fazer a reforma administrativa. Agora, eu acho que aqui, o clima na Câmara, o melhor clima é para a administrativa, hoje. Porque ela já tem vamos dizer assim, não tem consenso, mas tem uma aceitação maior, uma compreensão maior da necessidade dela, mesmo que hajam algumas mudanças. Eu, por exemplo, acho que tem que fazer dos três poderes juntos, né? Na época, o Rodrigo estava até fazendo o desenho da reforma administrativa aqui da Câmara para tramitar junto, inclusive, né? Porque é importante que seja harmônico, inclusive os três poderes, né, na gestão de pessoas. A reforma tributária, ela tem uma peculiaridade, porque na semana passada foi apresentado o relatório e o Arthur dissolveu, né, a comissão e o relatório. Então, ainda não sabemos o que vai se dar da reforma tributária. O governo está dizendo que vai fatiar, mas a gente não sabe o que vai fatiar, porque se você fatiar a reforma, a parte do consumo, você piora a situação. Para mim, não dá para fazer um pedaço de consumo, tem que fazer se for fazer pelo menos a parte dos tributos do consumo, tem que fazer inteiro, senão pode piorar, né? A situação para o empreendedor, estou falando. Então, ainda está meio obscuro aqui como é que vai se dar, de fato, a tramitação da reforma tributária, porque foi apresentado um relatório, eu acho até bom o relatório, com algumas ressalvas, mas não me parece que esse relatório vai ser considerado, porque o Arthur dissolveu a comissão mista que tinha aqui. Então, ainda não temos uma orientação da liderança da casa sobre como é que vai se dar a reforma tributária. Agora, para mim, ela tinha que ser para ontem, para falar sério, porque ela para mim, é o que vai botar o crescimento no eixo, né? Sem ela, a gente pode fazer um monte de coisa, mas não vai ser o que deveria ser o crescimento nesse pós-pandemia. Obrigado, deputado, aí pela resposta.
Paulo Vanik, você tinha falado alguma pergunta, você gostaria de fazer sobre, ou não? Você tinha falado no começo do evento? Obrigado, Buffon. Boa noite a todos novamente. Não, na verdade, eu não tinha comentado uma pergunta específica, mas eu acho que hoje começou também uma votação extremamente importante do ponto de vista tributário também, que é a questão da condição da exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do CMS, né? Então, eu acho que isso é uma questão que precisa ser bem compreendida, tem um impacto brutal para as empresas que já, grande parte delas já, inclusive, contabilizaram isso em seus balanços, já reconheceram e compensaram boa parte desses créditos fiscais, já pagaram outros impostos, inclusive refis, com esses créditos, com esse recurso de caixa que já foi gerado, já fizeram investimentos, já pagaram salários, enfim, já tem toda uma sorte aí de condição financeira que veio através da utilização desses créditos. E que hoje, mais uma vez, isso baseado numa decisão do próprio Supremo, né, e isso baseado agora numa nova incerteza que se trouxe mais uma vez no nosso país, né? Então, de fato, falaram mais cedo hoje no briefing, né, de que no Brasil se olha mais para o passado, se investe mais para o passado do que no futuro, do ponto de vista tributário. E não obstante a isso também tem a questão da DC 49, que também modifica a forma de recolhimento fiscal através da não mais incidência de imposto nas transferências entre estados dentro de uma mesma unidade organizacional, né, dentro de uma mesma empresa, entre filiais. Eu só gostaria que talvez o Alemande e o deputado Felipe pudessem comentar um pouquinho. É claro que a questão do STF só foi o voto do relator, né, da Carmen Lúcia, se eu não me engano, mas ainda amanhã vão ter todos os demais 10 votos a fazer, mas só queria que comentasse um pouquinho esse conceito e o que a gente pode esperar disso tudo, né? Porque realmente é difícil. Como é difícil empreender e manter o empreendimento no país. Então, acho que é só essas duas observações. Paulo, eu queria só complementar aqui, Alemã, você poderia falar sobre o assunto e fazer já as considerações finais, porque a gente já faltam 10 minutos para o término, e depois o deputado também poderia falar sobre o que o Paulo falou e fazer considerações finais. Pode ser? Perfeito. A consideração, Paulinho, de forma muito sutil, muito rápida, é a questão da insegurança jurídica que impede o desenvolvimento econômico. Já se olha para investimentos levando como um dos marcadores a segurança jurídica. Eu posso ter todos os benefícios, eu posso ter a melhor logística no estado ou no país, mas se eu não tenho segurança jurídica, eu não vou investir. Isso já é uma realidade para qualquer investidor, seja nacional, estadual ou até mesmo estrangeiro querendo investir no Brasil. Posso lhe garantir que no livro Sapiens, de Harari, tem uma passagem nesse livro onde ele mostra que a Holanda, do século XVII, ela conquistou a independência das suas rotas marítimas, construiu um império global e tornou-se o estado mais rico da Europa, observando apenas 2 regras: honrar os compromissos na data contratada, ou seja, não se quebra contrato, e ter um sistema jurídico independente que protege os direitos individuais, segurança jurídica. Esse é um fator que nós estamos vendo hoje. Essa decisão do Supremo está sendo muito, muito preocupante, nós estamos todos aguardando essa decisão, mas eu faço aqui uma reflexão, e terminando isso com as palavras de Marshall, juiz da Suprema Corte Americana, todo famoso Marshall. Ele diz o seguinte, abre aspas: se a Suprema Corte permitisse a aplicação de leis inconstitucionais, ela, ao mesmo tempo em que se destruiria a Constituição, se autodestruiria. Eu espero que o Supremo não cometa uma autodestruição, que ele siga as regras, que ele siga as leis e que ele garanta a segurança jurídica, porque o Supremo, além de garantir as regras da Constituição,
ele precisa também garantir a sua própria existência, a sua própria respeitabilidade. Obrigado, senhores. Perfeito. Bom, a gente estava falando de reforma tributária, o Supremo está fazendo a sua própria reforma tributária. Tem um monte de julgamentos aí sobre questões tributárias que estão marcados, esse é um deles, talvez é o maior em termos de volume de dinheiro envolvido, mas ele está fazendo um monte de julgamento aí, né? Justamente, e a gente não sabe o que vai dar. Eu acho que isso é um problema sério. Por isso que eu acho que a tributária deveria ser, a reforma tributária, eu digo, deveria ser a prioridade por aqui, e a gente deveria fazer ela por completo, na minha opinião. A gente tem que fazer, como tem muita coisa envolvida, se faz um pedaço só, deixa a ponta solta, né? E as regras tributárias, elas perpassam basicamente todas as atividades, aliás, basicamente não, perpassam todas as atividades econômicas, todas as interações econômicas. Então, ela influi muito na segurança jurídica, na confiança e etc. Então, acho que deveria ser, inclusive, a primeira. Essa decisão em específico, ela é muito, assim, para todo lado que tomar a decisão, ela vai gerar problema. Eu obviamente, sou pró-empreendedor, então eu espero que tome a decisão para não gerar ainda mais insegurança jurídica para os empreendedores, mas vai gerar um efeito fiscal grande. Tem gente que calcula isso em termos de 250, 240 bilhões de reais. Então, assim, por isso que vai ter que fazer uma reforma tributária clara, que seja simples, para a gente parar de ter essas disputas tão grandes no Brasil sobre o que deve ou deveria ter sido pago em termos de tributos. Esse exemplo que o Alemão deu é muito importante. Assim. A economia ela depende do fator confiança. No fim das contas, a economia é a interação entre pessoas, né? A troca, a interação e etc. Se você não tem confiança, não tem economia. Ponto final, é simples, né? E a confiança numa sociedade como a nossa, ela depende de segurança jurídica. Então, se o Estado, né, pela sua própria ação, gera insegurança, não tem como a economia ir bem. Então, assim, essa, para mim, a grande questão que a gente deveria estar dedicado, em parte estamos, mas estar dedicado a resolver, né, em definitivo no Brasil, começando pela questão tributária, mas aí perpassa uma série de outras regras, leis, etc., que eu acho que a gente tem para deixar mais claro, mas uma sociedade muito mais confiante em si, naturalmente, uma economia muito mais pujante. Deputado, muito obrigado pela sua participação e por ter aceito o nosso convite e pela sua fala, sempre muito esclarecedora, e parabenizo aí, em meu nome, em nome do AstraZeneca também, a sua atuação no Congresso Nacional. Alemã, também muito obrigado aí pela sua aceitação do meu convite, e muito agradecido, e muito obrigado também a todos os associados que estão presentes, mantenedores e convidados, e falar que essa live vai estar gravada no nosso YouTube, quem quiser acessar, divulgar, fiquem à vontade. Muito obrigado a todos e até uma próxima.